Estamos de volta com a continuação do culto, nosso culto, nossa live aqui da Igreja Congregacional de Mococa. Já tivemos a participação dos irmãos do louvor, Cristina e o Edu, ministrando o louvor. E agora chegou o momento de nós meditarmos na Palavra de Deus. E o texto que eu quero usar nessa noite, ele já foi lido aqui pela Cristina, e que está lá em Romanos, capítulo 5, versículos de 1 a 5. E é esse o texto que nós vamos usar nessa noite. Ok? Você está com a sua Bíblia aberta? Deixa aí a sua Bíblia aberta nesse texto de Romanos 5. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, Pai amado, continua conosco, nos dirigindo nesse culto, nesse ajuntamento, ainda que virtual, mas aqui estamos em nome de Jesus, Senhor e Salvador nosso, para juntos celebrarmos o nosso Rei, o nosso Senhor Jesus, para junto também celebrarmos a Santa Ceia, que simboliza o amor, o sacrifício, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, aquele que está vivo e que vive pelos séculos dos séculos. Fala conosco agora através da palavra, Senhor. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu queria, nessa oportunidade, falar sobre um tema interessante. Talvez você ache um tema esquisito, mas eu queria falar da audácia da esperança. A audácia da esperança. No meio da palavra você vai entender, não é? Aonde nós queremos chegar com essa palavra. E eu creio, preste atenção nisso, eu creio que Deus quer falar com você. Eu creio que Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite. Fique ligado, fique com o seu espírito ligado ao Espírito de Deus, para ser abençoado, para ser fortalecido com essa palavra em nome de Jesus. Muito bem. Esse texto, esse tema, melhor dizendo, que eu falei para vocês, a audácia da esperança, a ideia é que essa audácia, o que é uma pessoa audaciosa? Primeira coisa que ela é tímida, ela não se fica encolhidinha, mas ela tem audácia para tomar decisões e para agir, não é? E aí, nessa noite, eu queria que você pensasse nessa palavra audácia, porque a audácia da esperança é aquela que vai nos levar a vencer as tribulações e os obstáculos da nossa vida. Vocês lembram do texto? Romanos 5, 35. Romanos 5, de 3 a 5, não é 35. Diz assim: gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não desaponta. Queridos, nesses momentos que nós estamos vivendo de lutas, de conflitos, seja com o coronavírus, seja com o desemprego, seja por causa da quarentena, seja por causa da perda de pessoas queridas que tenham morrido
por essa enfermidade ou por uma outra enfermidade, sejam que circunstâncias for, nós precisamos enfrentar essas tribulações de frente. E o Senhor nos chama, então, para enfrentá-las de frente, até porque ninguém deixa de ter tribulações. Eu não sei se você que está me assistindo agora diz assim: Ih, pastor, não tem tribulação nenhuma. Se você quiser, a gente arranja uma meia dúzia para você. Porque tribulação que não falta nessa vida, nesse mundo, está certo? Então, Jesus falou assim: no mundo tereis aflições. Mas esse texto que nós lemos de Romanos 5, ele fala sobre esperança. E eu queria pensar um pouquinho com você sobre o que a esperança nos traz. A primeira coisa que nós aprendemos é que a esperança, ela nos traz paciência. Quando você tem esperança, você tem paciência. Romanos 12, 12. Se você quiser anotar aí, depois conferir, ou se você for rápido, pode dar uma chegada lá para ver. Diz assim, Romanos 12, 12. Sede pacientes na tribulação. Quando é que eu sou paciente na tribulação? Quando eu tenho esperança. Quando eu sei em quem tenho crido. Quando eu conheço o autor da minha fé. Eu posso ter esperança. Eu não vou ficar desesperançoso por causa das circunstâncias. Mas a esperança também traz uma outra coisa. Ela traz perseverança em oração. Quem tem esperança sabe em quem está colocando a sua esperança e a sua confiança. E quem tem esperança persevera em oração, não desiste. Romanos 12, 12 diz lá um texto assim, ó, perseverai na oração. Não é porque você está passando por uma tribulação, não é, que você vai perder a esperança. Pelo contrário, a nossa esperança vai nos trazer perseverança, porque eu conheço aquele a quem eu espero, eu sei quem é o Jesus em quem eu creio. Eu não estou crendo num Deus morto, numa imagem sem vida, num Deus qualquer. A minha esperança e a sua esperança precisam estar firmadas no Deus que criou todas as coisas, o céu, a terra e tudo o que neles existe. Por isso, quem tem esperança tem perseverança. Persevera, não desiste. Mas tem algumas pessoas que têm falta de esperança. Eu lembro quando eu era menino, não faz muito tempo isso, tinha o Lip e o Hard. E naquele desenho, acho que era o Lip que falava assim, ó dia, ó céu, ó azar. Você lembra disso? Pois é, há pessoas que têm falta de esperança. Qualquer coisinha tira a esperança delas. Eu gosto de pensar na vida de Jó. Permite usar essa expressão forte aqui, com toda a desgraça que veio sobre a vida dele. Ele não perdeu a esperança. Ele não perdeu a fé no Deus quem ele cria. Mas, infelizmente, deixa eu te dizer uma coisa. Tem gente vivendo sem esperança. Tem gente vivendo sem esperança. E eu vou dizer uma coisa para você. Falta de esperança não é coisa de crente, não. Falta de esperança é coisa de incrédulo.
É coisa de quem não tem Jesus, a razão, a fonte da nossa esperança. Vocês querem ver um texto que confirma isso que eu estou dizendo? Efésios 2:12. Efésios 2:12 diz assim: estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos pactos da promessa. Olha o que Paulo vai dizer agora. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Queridos, quem não tem esperança é quem não conhece a Jesus. É quem não teve o encontro com Jesus, não tem esperança. Para essas pessoas, o mundo vai de mal a pior e não há esperança. Por isso que eu disse que falta de esperança não é coisa de crente. Mas uma outra coisa que eu queria conversar com você. A esperança, quando você tem esperança e sabe em quem você está esperando, você glorifica a Deus, mesmo no meio das angústias, das aflições, como Jó fez. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, 10 filhos, todos os bens, sua saúde, e Jó diz: bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Geralmente enfrentamos nossas tribulações, sabe com o que? Muitas vezes? Com murmurações. Você é uma pessoa que murmura? Quando você está passando pelas aflições, pelas lutas, pelas dores, a sua boca se enche de murmuração. Você é uma pessoa que reclama, fica culpando todo mundo pela sua situação e, às vezes, culpando até o próprio Deus? A Bíblia, queridos, a palavra de Deus, ela nos manda enfrentar as tribulações com paciência, com perseverança em oração, com esperança e dando, como Jó fez, glórias a Deus. Glórias a Deus. Sabe, a audácia da esperança. Porque precisamos ter essa audácia da esperança. Se eu tenho uma esperança que não move a minha vida, que não mexe com a minha vida, com as minhas atitudes, que esperança é essa? Que fé é essa que eu tenho? Se qualquer coisa me abate, se qualquer coisa me joga para baixo, aonde está a sua esperança? Romanos 8:24. Romanos, nesse mesmo livro de Romanos, capítulo 8, verso 24, diz que na esperança eu e você fomos salvos. Na esperança nós fomos salvos. Sabe, desde o início, a nossa salvação está na esperança daquilo que Jesus fez por nós, das promessas dele. E eu não posso duvidar de nenhuma das suas promessas. Você que é crente em Jesus, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você sabe qual é o futuro de um crente em Jesus? Você sabe qual é o seu futuro? E por que você fica se entristecendo com as situações, as circunstâncias pelas quais você está passando? O filme não acabou, a sua história não acabou. Você está no meio dos capítulos.
Se você gosta de novela, você está no meio da novela. O futuro de um crente fiel a Jesus é a salvação, é a vitória nas lutas, porque eu sei quem tem me sustentado. Olha o que diz Romanos 8, 28. Esse eu queria até que você gravasse aí e lesse, porque todas as coisas concorrem para o bem. Todas as coisas, todas. Essa que você está passando, também. Aquilo que machuca o teu coração, também. Deus tem propósitos em todas as coisas. Romanos 8, 31, mesmo capítulo, agora verso 31, diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Querido, se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha o verso 37, sobe uns versículozinhos aí. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Nós fomos amados, escolhidos por Deus. Há um Deus criador de todas as coisas, que inexplicavelmente, eu não sei o que Ele viu em nós, mas Ele nos ama. Ele nos ama de maneira intensa. Queria fazer uma outra pergunta para você. Você sabe quais são os planos, os propósitos e o futuro que Deus tem reservado para aqueles que creem nele? Você crê em Jesus? Amém, glória a Deus. E você sabe o que Deus tem reservado, os propósitos, o que Ele tem guardado para você? Você sabe? Então eu vou te lembrar. Jeremias 29, 11. Jeremias 29, 11. Anota aí. Pois eu bem sei os planos que eu estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz, prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Você deu um glória a Deus na sua casa aí? Devia ter dado. Porque essa é a promessa que Deus tem para nós. Vou te fazer ainda uma outra pergunta. Você sabe para que servem os nossos problemas, as nossas tribulações, as nossas lutas? Para que elas servem? Por que Deus permite que passemos por elas? Uma boa pergunta, na verdade, talvez você diga, tá, gostei. Gostei dessa pergunta, pastor. Então, preste atenção na resposta que a Bíblia dá sobre isso. Em Oséias, lá no Velho Testamento, capítulo 2, versos 14 e 15, há uma expressão ali chamada assim, e o vale de Acor por porta de esperança. Preste atenção nisso. Vou repetir para depois você conferir lá. Oséias 2, 14 e 15. O que nos lembra esse vale de Acor? Se você abrir também lá em Josué 7, 26, você vai encontrar lá o que aconteceu no Vale de Acor. Vale de Acor, o lugar onde Deus julgou Acã. Lembra do homem da capa, da barra de prata, que ele escondeu? Eles foram julgados. E Deus, então, julgou Acã e resolveu um problema de desobediência.
Acor quer dizer problema. Essa palavra hebraica, acor, quer dizer problema. E agora eu queria que você prestasse atenção nisso. Deus transforma os nossos problemas em esperança de um futuro melhor. Os nossos problemas, as lutas, as dificuldades, elas têm por finalidade nos fazer crescer na fé, no conhecimento, na esperança do Senhor Jesus. Devemos enfrentar os nossos problemas sempre com esperança, vendo nesses problemas uma oportunidade, uma porta de esperança que se abre para um futuro melhor. Para um futuro melhor. Mas eu queria falar ainda sobre a questão da audácia da esperança. É que a audácia da esperança, ela nos leva também a conquistar promessas de Deus. A audácia da esperança nos leva a conquistar as promessas de Deus. Olha o que Paulo vai escrever, fazendo uma referência a Abraão, em Romanos capítulo 4, versos 17 e 18. Presta atenção nesse versículo. Lembra de Abraão, velho, avançado em idade, não é? Já sua mulher estéril. Olha o que diz Romanos 4, 17 e 18. Deus que vivifica os mortos, chama as coisas que não são como se já fossem. Abraão, você vai ser pai de multidão. Ele não tinha um filho, a mulher era estéril, o qual, em esperança, creu contra a esperança. Abraão olhou para ele e falou, não tem jeito. Desse mato aqui, permita usar essa expressão conhecida, esse mato não sai mais coelho. Mas ele creu, e o texto que Paulo usa diz assim, ele creu contra a esperança. O que é crer contra a esperança? É crer no momento em que as circunstâncias são totalmente contrárias. Você olha e parece que está dando tudo errado, mas você continua a crer. Isso é crer contra a esperança, e foi isso que Abraão creu. Havia uma esperança do Deus que pode todas as coisas, mas ele não via isso, mas ele creu contra a esperança. E Deus te manda crer contra a esperança. E o texto continua, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Ele não tinha um filho, e Deus fez uma promessa. Deus disse que havia esperança até para uma árvore cortada. Há um hino lindo que o pessoal da Lagoinha gravou, que falava sobre... É uma canção, fez muito sucesso, cantamos muito essa canção. Jó 14, 7. Porque a esperança para a árvore, pois mesmo cortada, aleluia, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Alguém olha para aquela árvore e diz, e acabou, vai morrer, cortaram ela até embaixo. A esperança para a árvore. Assim é comigo e com você. A esperança, querido. Talvez você esteja me assistindo e a tua situação é gravíssima e eu não sei em que área ela é grávida. Grave, perdão, não é grávida, é grave. Mas uma coisa eu sei.
é que há esperança, por causa do Deus que nós cremos. Mas não é só para a árvore que há esperança, a árvore cortada. Deus disse que havia esperança até para um vale de ossos secos, sequíssimos. Esse é um texto bem conhecido de Ezequiel 37:11. Ezequiel 37:11. Olha aqui. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Aquele vale de ossos secos representava o estado da nação de Israel, sem esperança. Mas o Senhor diz ao profeta, portanto profetiza, assim diz o Senhor, eis que abrirei a vossa sepultura, aleluia, e vos farei sair dela, ó povo meu. E eu quero falar profeticamente sobre a tua vida, de que o Senhor está restaurando a tua esperança, que ao olhar você só vê ossos secos, você não tem mais esperança, mas como diz esse texto, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela. Recebe essa palavra na sua vida, recebe essa palavra na sua vida. Deus disse que há esperança para os que choram. Você tem chorado muito às noites, às madrugadas? Você é alguém que acorda com o seu travesseiro molhado de lágrimas? Eu queria mostrar para vocês Jeremias 31, versos 16 e 17. Jeremias 31, 16 e 17 diz assim, assim diz o Senhor. Presta atenção, ouve isso. É o Senhor falando com você. Reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor. Pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. O povo estava chorando por causa do cativeiro. Para eles não havia esperança. Mas o Senhor diz, reprime a tua voz de choro. Você lembra da sua mãe quando você era pequeno? Engole esse choro. Não é verdade? Engole esse choro. É como se o Senhor estivesse dizendo assim, engole esse choro. Porque há esperança para você. A esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para os seus territórios. E agora eu queria falar com uma outra classe de pessoas. Talvez você é alguém que se desviou. Talvez você seja alguém que se tornou um servo infiel, que se deixou levar pelo mundo, que se afastou de Deus. Eu quero dizer que há esperança para você. Mas como, pastor, eu fiz tanta coisa errada? Eu pequei. Ah, pastor, você não tem ideia do que eu fiz. Não quero saber. Deus disse que havia esperança até para quem foi infiel. Esdras, capítulo 10, verso 2. Esdras ora, chora e confessa prostrado o pecado do povo. E sabe o que aconteceu? Deus perdoou o pecado do povo que se arrependeu e que confessou, prostrado os seus pecados. E Esdras 10, 2 diz assim, mas ainda há esperança para Israel.
Israel tinha se afastado de Deus, tinha ido atrás de ídolos. Mas quando Esdras conclama aquele povo a ouvir a palavra de Deus, a reconhecer que eles haviam pecado, o povo se prostra de joelho e o Senhor restaura e perdoa o pecado. Sabe, você que um dia se afastou, você que um dia foi infiel, a esperança para você. A esperança para você. Nós estamos concluindo a nossa palavra nessa noite. E dizem, há um ditado que diz: enquanto há vida, há esperança, não é verdade? Enquanto há vida, há esperança. E essa frase veio lá de Eclesiastes 9:4, que diz assim: para aquele que está entre os vivos, há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Nós falamos ainda há pouco dos infiéis, daqueles que se afastaram, daqueles que se tornaram filhos pródigos. Mas se você está vivo, se você ainda está vivo, está respirando, se você está andando, há tempo de você se arrepender. Há esperança para quem está vivo. Só não há esperança para a morte, para aqueles que morreram sem Jesus, sem se arrependerem, sem confessarem o seu pecado a Jesus. Portanto, se você está vivo, ainda há esperança para você. Sabe, queridos, precisamos esquecer as coisas ruins, as experiências ruins da vida, porque elas vêm, elas acontecem para todos nós. Às vezes, as experiências ruins da vida, essas lembranças, contaminam a nossa alma. Às vezes nós nos deixamos, nos permitimos lembrar das coisas lá do passado e ficamos contaminados com essa esperança, ou com essas lembranças, melhor dizendo. Acabamos nos entristecendo. Isso faz até nos roubar a nossa esperança. Sabe, o diabo quer fazer você trazer memórias do passado para tentar roubar a tua esperança. Mas eu queria dizer para você que nós precisamos trazer à memória aquilo que nos pode dar esperança. Coloque na sua mente as promessas de Deus, a palavra de Deus. Lembrei-me de um texto bíblico, quando o profeta Jeremias estava lamentando diante do Senhor, e ele vem lamentando, lá em Lamentações de Jeremias, lamentando os sofrimentos. Ele fala que perdeu a esperança, e diz que todas essas lembranças só traziam tristezas para a sua alma. Até que ele diz o seguinte, Lamentações 3, 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O que você está trazendo à tua memória? O que você está ouvindo? As circunstâncias ou a voz de Deus? Ou a palavra de Deus? Que te chama a pensar nas promessas de um Deus que não é homem para que minta,
nem filho de homem para se arrepender. Queridos, a esperança só existe para aqueles que confiam no Senhor. Não se deixa abater pelo que o povo diz. O povo sem Jesus não tem esperança, então eles sempre vão pensar no pior. Mas traga à sua memória aquilo que pode te dar esperança, querido, querida. Tem um Salmo 39, versos 6 e 7. Anota aí, ou você abra, se você for rápido. Salmo 39, 6 e 7 diz assim: com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, o que espero? E o salmista diz: Tu és a minha esperança. A nossa esperança não está em bens desse mundo, em riquezas desse mundo, em posições desse mundo. Tem gente que vive sem esperança. Não seja você um desses. Não seja mais um daqueles que vivem sem esperança. São presos de esperança. Zacarias 9,13 tem um texto interessante que diz assim: voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Mas esquecemos que no verso 12 tem um anúncio de que Deus nos recompensaria em dobro. Zacarias 9,12, o versículo anterior desse que lemos agora, diz assim: hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Foi o que Deus fez com Jó. Lembram da situação de Jó? Pois Deus restituiu tudo em dobro. Tenha paciência. A gente costuma dizer: tenha a paciência de Jó. É verdade. Jó teve paciência de esperar em Deus, de não se desesperar. Até a sua mulher perdeu a fé, mas ele diz: mulher, tu estás louca? Recebemos tudo da parte de Deus, todos os bens, e não receberíamos também isso? E Jó não abriu a boca para blasfemar contra Deus. A minha oração, queridos, que a sua vida a partir de hoje não seja mais a mesma. E como é que a gente pode mudar isso? A gente pode mudar mudando a nossa mente. Deixando de olhar para as circunstâncias e olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quando a nossa mente mudar, a nossa vida vai mudar. Se a sua mente mudar, a sua alma vai mudar, os seus pensamentos vão mudar e você vai mudar. Não seja um desesperançoso, mas seja alguém que tenha a audácia da esperança. A audácia da esperança. Por que você é crente, meu querido? Por que você crê nesse Deus? É para você colocar em prática tudo aquilo que você tem aprendido, que o Espírito Santo tem trazido a você, palavra após palavra, pregação após pregação, estudo após estudo da palavra. Coloque em prática. Nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra, mas precisamos ser praticantes.
daquilo que temos aprendido. Que Deus te abençoe. Que você, a partir dessa noite, seja um audacioso da esperança. Que você encare as dificuldades com a audácia de alguém que tem fé, de que crê no Deus Todo-Poderoso. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, disse o Senhor Jesus, porque eu venci o mundo. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós queremos te louvar por essa palavra. E a minha oração, Pai, é que cada uma dessas pessoas que ouviram essa palavra, inspirada pelo Teu Espírito Santo, possam ter se apropriado dela, possam ter, Senhor, assimilado esses ensinamentos e que, acima de tudo, possam praticar aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Ó Deus, que essa seja uma noite de mudança, seja uma noite de renovar a nossa fé e a nossa esperança no Senhor. Assim nós oramos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém.